Olá pessoal, estamos começando aqui um vídeo falando sobre proclamação da República Brasileira ou período da República Velha. Esse tema, pessoal, ele será dividido em três partes. A primeira parte a gente vai discutir um pouco sobre como se deu o golpe militar que introduziu a República no Brasil e sobre características iniciais desse período. O segundo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a parte da República Café com Leite. Primeiro vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a República da Espada. O segundo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a República Café com Leite, frisando nesse contexto do segundo vídeo as revoltas tanto urbanas quanto rurais que ocorreram no período. E o terceiro e último vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Explicado como foi feita a divisão, a gente vai começar agora a parte 1 dessa temática. Elementos que levaram ao golpe republicano no dia 11 de novembro de 1889. Existem dois elementos que merecem destaque. Primeiro, o fortalecimento do exército brasileiro após a Guerra do Paraguai. Se formos analisar a história, perceberemos que durante o Império de Dom Pedro II, houve a Guerra do Paraguai e o exército brasileiro, que havia participado desse conflito, ele vai voltar fortalecido dentro do imaginário social da época. Ou seja, ele terá uma representatividade bastante expressiva. Esse era um elemento. Segundo elemento, a insatisfação com o fim da escravidão. Se a gente for observar o processo de escravidão no Brasil, ele já estava dando claros sinais de fim. 1850 vai ser criada a Lei Eusébio de Queiroz. Posteriormente vem a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários. Porém, a abolição total da escravatura, ela só vai se dar em 1888. O Brasil, para vocês terem ideia, vai ser o último país a abolir a escravatura na América. Eu não digo no mundo porque a Mauritânia ela só veio acabar com a escravidão mesmo em 1981, ou seja, 100 anos depois, na África. Então, a escravatura na América ela acaba em 1888, a escravidão legal. E mesmo sendo muito tardio, isso representou um prejuízo muito grande. Por quê? Porque os oligarcas da época, as pessoas ligadas à produção de café, à produção de cacau, produção de algodão, cana-de-açúcar, entre outras atividades, eles não imaginavam que de fato a escravidão fosse acabar. É tão provável isso que 70% dos investimentos que existiam na época ainda eram destinados à compra de escravos. Se uma pessoa investisse 100 mil réis, 70 mil réis seria destinado à compra e manutenção da escravatura. Então o que é que acontece? Boa parte das pessoas que tinham pego dinheiro com os bancos, que tinham investido esse dinheiro, eles vão ter prejuízos estrondosos que, por sinal, não serão restituídos por parte do governo. Então junta-se a insatisfação dos oligarcas com o fim da escravatura, porque isso representou sérios prejuízos a eles, do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista social isso foi uma medida correta. Na verdade, nenhum ser humano merece ser escravizado, porém do ponto de vista financeiro houve esse impacto. E esse impacto, pessoal, do ponto de vista financeiro, juntou-se esses oligarcas que estavam insatisfeitos com as percas financeiras, eles irão se aliar ao exército brasileiro e irão dar um golpe no ano de 1889. Vocês vão entender mais à frente porque eu estou chamando de golpe. Ok, pessoal? Quem foram os primeiros presidentes do Brasil? Foram dois militares. Espera aí, pessoal, eu passei aqui os slides. Foram dois militares. O primeiro deles, Marechal Deodoro da Fonseca,
que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. E o segundo presidente foi Marechal Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume interinamente em 1889, né? Seu governo vai durar 2 anos. E Floriano Peixoto vem sua eleição indireta no ano de 91. Então, como os dois primeiros presidentes serão militares, a gente vai chamar esse período de República da Espada. E por que eu disse que era um golpe, não necessariamente uma proclamação? Primeiro, porque o povo não participou desse processo. Segundo, além de não participarem, eles também não sabiam que o Brasil havia se tornado república. Se você pegar, por exemplo, o livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho, ele vai apresentar um dado interessante que é a maneira que as pessoas reagiram à comemoração de 1 ano da República. O Brasil se torna república, os militares saem no meio da rua comemorando, fazendo festa, e as pessoas do Rio de Janeiro, elas vão ficar olhando para aquela manifestação, para aquela comemoração, sem entender o que está ocorrendo. Passado 1 ano, na mesma data, os militares fazem a mesma comemoração. E aí é que as pessoas começam a entender que existia alguma coisa estranha naquele momento. O que é que levava, por exemplo, os militares a saírem no ano de 89 e posteriormente no ano de 1890 para as ruas? Quando eles vão procurar, na verdade eles estavam comemorando já o 1º ano de proclamação da República Brasileira. Ou seja, o povo viu os militares na rua como bestializados, como um bando de bestas, sem entender o que de fato ocorria. Outro dado sobre isso, a gente vê, por exemplo, em uma questão que caiu inclusive no Enem, pessoal, que fala sobre o quadro de Pedro Banana. A gente vai ver que um determinado funcionário público, ele chega na sua repartição, né? E ao chegar lá, estão retirando o quadro do imperador. E ele começa a questionar, e as pessoas que estavam tirando o quadro, elas ironizam, dizendo que estavam tirando o quadro de Pedro Banana. O cara fica arretado, senta-se desconsolado, e ele começa a dizer: qualquer dia esse país se torna uma república. Na verdade, não se tornaria uma república, já era uma república. Mas por que ele disse que qualquer dia se tornaria uma república? Porque ele não sabia da proclamação. Ou seja, essa proclamação, ela foi feita na calada da noite. O Brasil dormiu no dia 10 como império e amanheceu no dia 11 de novembro de 1889 como uma república. A família real depois ela vai ser até exilada. Essa imagem que eu trouxe aqui nesse slide, pessoal, representa justamente Dom Pedro II já no exílio, afastado do Brasil. Ok? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e, como já disse antes, vos desejo bons estudos.